achou. Tem um versículo famoso, queridos, que é quando Jesus está prestes a morrer na cruz. E aí ele, prestes a morrer na cruz, ele faz uma oração que ele fala assim: ah, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Por que eu acho interessante essa oração de Jesus? Porque geralmente a nossa oração é sobre afasta de mim esse cálice, a nossa vontade. Geralmente a nossa oração é: Senhor, me dá o emprego, me dá a oportunidade, cura, restaura, faz. A gente dificilmente fala, mas seja feito conforme a tua vontade. Qual é a percepção, queridos? Nós estamos numa sequência de ministrações que, se você for percebendo, nós estamos falando sobre o outro, sobre alcançar pessoas, sobre viver uma identidade como discípulo de Jesus que quer buscar pessoas. Se você não pôde estar na quinta-feira, começamos uma série que estamos no passo a passo para ensinar a discipular. Na primeira quinta dessa série, a gente falou sobre a necessidade do encontro com Jesus, e quinta passada foi sobre relacionamento. Aprendemos uma palavra raízes, que se você quiser saber mais, é só entrar no YouTube que tem lá o vídeo. Só que tem uma coisa interessante. Eu poderia, por exemplo, ler para os irmãos, ninguém abre o texto na Bíblia, eu só vou pedir para projetarem, para vocês não perderem Marcos. Mateus 28, 18. Pode projetar para mim, por favor? Mateus 28, 18. É um texto chamado Grande Comissão, aonde a Bíblia diz que Jesus, estando reunido com os discípulos, disse: eis que me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus dá uma ordem: vão, façam discípulos, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a guardar o que vocês têm obedecido. É uma ordem de Jesus. O que a gente faz quando Jesus nos dá uma ordem? A gente obedece. Era 28. Então, é uma ordem de Jesus. Jesus, então, quando fala e Ele é o Senhor da nossa vida, nós obedecemos, nós seguimos. Qual é o detalhe, querido? É que saber que é uma ordem de Jesus não necessariamente nos move. Conhecer ou ter sabedoria, ou saber que essa é a vontade de Deus, não necessariamente nos move. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos algumas ordens de Jesus, mas ainda não mudamos de vida. Nós sabemos que Jesus está nos mandando ir atrás daquele que precisa. Ouvimos domingo passado sobre o próximo, mas às vezes a sua vida não mudou em relação a isso. Então vamos voltar no texto de Marcos 8, 34. Vamos voltar para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, porque saber da vontade do Senhor não tem sido suficiente para mudarmos. Então nós precisamos passar por um processo para que a gente possa falar assim: Pai, seja feita a sua vontade. E aí tem esse texto que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus 8, 34, 8, versículo 34. Vocês já abriram, né? Então, vamos junto. Então, convocando a multidão e junto com os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é uma palavra que Jesus diz à multidão e aos seus discípulos. E eu acho interessante porque, olha só, a Bíblia às vezes trabalha dois públicos. O que é multidão? Muita gente reunida por algum propósito. Geralmente a multidão queria os milagres, comida,
ouvir alguma coisa de Jesus. E os discípulos não são apenas uma multidão. Discípulo é seguidor, é imitador de Jesus. Isso é ser um discípulo. Então estava junto no mesmo lugar, ouvindo a palavra do Senhor, aqueles que são multidão, que se agruparam para receber. E os discípulos, que buscam seguir para imitar. Jesus então vira para esses dois tipos e dá essa palavra. Mas ele começa no versículo 34, na frase dele, dizendo assim, ó: se alguém quer vir após mim. Então ele dá uma condição, ó: o que eu vou dizer daqui para frente é para quem quer vir após mim. O que é vir após mim que Jesus disse? Literalmente, aonde Jesus passar, as pegadas dele ficam no chão. Então ele passou e você vem logo após ele nas mesmas pegadas. Jesus disse: quem quer ser meu discípulo vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa que eu preciso alertar antes de me aprofundar, só para você ter ciência de que só conhecer não é suficiente, a Bíblia diz, quando fecha o Sermão do Monte, que a gente estudou, que o prudente e o insensato são como aqueles que construíram uma casa. O insensato construiu a casa na areia, o prudente na rocha. Veio a tempestade para os dois e a casa de quem estava na areia foi destruída. E aí Jesus diz assim, ó: sábio é quem ouve a minha palavra e pratica. Insensato é quem ouve e não pratica. Só que conhecer a vontade de Deus é conhecer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Agora eu pergunto para você responder, opção A, opção B. Você vai falar, Deus ou minha? A boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus ou a minha? De Deus. Então ela é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Eu preciso aprender a olhar como Deus olha as circunstâncias. Olhar como Deus olha as escolhas. Porque no olhar humano, nós vamos buscar a nossa vontade. E aí Jesus ensina, no versículo 34, esse processo para viver a vontade do Senhor. E a primeira coisa que ele fala é: se você quer vir após mim, negue-a. Para aqui um pouquinho. Negar a si mesmo é primeiro dar o passo de dizer não para aquilo que você tem, para que haja espaço para aquilo que o Senhor tem. Queridos, sabe por que a igreja muitas vezes tem tido dificuldades para viver a vontade do Senhor? É porque ela quer fazer coexistir, existir junto a vontade de Deus e a vontade humana. A ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, de fato, duas vontades não podem ocupar o mesmo lugar. Concorda comigo que se eu pegasse essa garrafa e ela tivesse dois senhores, teríamos um problema de quem leva para casa? Fosse Cristina e Valéria, a dupla dinâmica, ó, faz tudo junto ali, a harmonia plena. Olha lá, a Valéria olhou para ela e falou assim: quem vai ficar com essa garrafa do pastor? Estão pensando já. Aí eu falo: ó, vocês duas vão garantir que a garrafa vai estar bonita, limpinha. Pode deixar, pastor, vai deixar limpinha. Tal. Aí um dia deu um problema. Alguém vai ter que pegar e levar para casa, mas só pode uma pessoa, a dona. A pessoa que está com toda a responsabilidade. Aí uma olha para outra olha para uma, e agora? Quem que é a dona? Quem é a responsável? Às vezes fazemos exatamente isso em nossa vida. Uma decisão, uma escolha, uma mudança, nós temos dois senhores. Aquilo que nós queremos, aquilo que Deus quer. Então muitas vezes algumas mudanças na nossa atitude, buscar o perdido, abrir mão do pedaço do frango, chegar aqui na hora e tudo isso mais, não tem a ver tão somente com a vontade de Deus ser revelada ou estar perto, mas com o espaço que a vontade de Deus tem em nossa vida. Nós temos dificuldade para fazer o que Jesus fez, que é, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo esvaziou. Talvez a dificuldade de hoje em dia para viver a vontade do Senhor não é a capacidade de saber o que está escrito, não é a capacidade de listar a vontade do Senhor.
Talvez o que está faltando é a capacidade de esvaziar, de dizer não. E esvaziar a si mesmo é um processo doloroso no tempo de hoje. Hoje nós estamos num tempo do eu. Porque hoje, quando você tira uma foto, você chama de selfie, é a sua foto. É curioso porque a selfie agora engloba tudo que você possa ter. Mas repara, toda selfie que você tira tem você nela. Houve uma época que quando a gente tinha que tirar uma foto, você tinha que escolher quem ia ficar de fora na foto. Ou então correr o risco de botar o temporizador e pedir ao Senhor para tirar a foto certa. Mas alguém tinha que sacrificar. Não, eu tiro a foto. Aí geralmente era uma pessoa que estava chegando nova, que não queria. Não, estou chegando novo, eu não fico na foto, não. Aí todo mundo fala, não, vem fulano. Fulano. Aí vem, traz a pessoa para a foto. Aí alguém vai lá e sacrifica e tira a foto. Não é isso? É sempre assim. Eu não quero tirar da foto, não. A gente canta até a pessoa vir para a foto. Aí depois o que acontece? Muda o fotógrafo. Outra pessoa se compadece e fala, agora eu tiro a foto. Era assim. Hoje, tira uma selfie aí. Não estou falando que é errada a selfie, querido. Só que a selfie tem uma prerrogativa, sempre tem o eu. E aí quando você olha o Instagram, tem várias fotos e registros do eu, mas é um eu de momentos, é o eu feliz. Porque você quer ser conhecido como alguém que está bem na sua vida. Porque se você botar na sua rede social que você está com problema, alguém vai comentar pelas suas costas, está se vitimizando, está querendo aparecer, está querendo mostrar que está com problema. Às vezes é verdade. Às vezes você mostra seus problemas para poder aparecer, porque é sobre o eu. Só que isso não é somente, queridos, no Instagram. As músicas também são assim. As músicas cada vez têm menos nós e cada vez mais o eu. Então está deixando de ser Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Aí fala, estamos nós aqui, agora sobre o eu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele me deu. Será que se a frase fosse, Deus não te deu? Porque assim, cada vez mais quando fala do eu, é menos se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, cada vez menos é que Ele cresça e eu diminua. E eu não estou falando do repertório da cura, estou falando para você olhar. Abre o YouTube, procura as 10 músicas, os 10 louvores mais cantados. São músicas que falam de uma expressão do eu. E geralmente uma expressão do eu onde você está vencendo. E aí às vezes o eu toma conta dos ministérios. Então se não for eu a fazer, não será feito. Se não tiver a glória do eu, não será feito. Se não citarem pelo menos que foi o pastor Rodrigo que de alguma forma fez, o pastor Rodrigo não vai fazer. E aí no seu trabalho é assim, você deixa de ajudar o outro porque a meta é sua. Você deixa de ajudar o outro porque senão você não aparece. Cada vez mais o roubar o holofote faz mais sentido do que o compartilhar. Queridos, isso não é aleatório. Isso não é por acaso, e isso não está permeando ou rodeando a igreja por acaso. Porque o egoísmo é uma manifestação clara da obra do pecado na humanidade. A incapacidade de negar a si mesmo está atrelado à incapacidade de ser liberto do pecado. Ou seja, Jesus diz, olha, você pode ser multidão, só que multidão continua querendo receber para o eu. Queridos, uma multidão foi atrás de Jesus em João 6. E aí teve uma multiplicação dos pães. Aí Jesus atravessa o rio, o povo pega o barco, vai atrás. Jesus olha para a multidão e fala, vocês vieram porque vocês querem pão. Que tal vocês quererem o pão da vida? E aí muitos foram embora. Foram tantos embora que dá a entender que discípulos foram embora. Porque Jesus pergunta a quem ficou, vocês não vão não? Aí Pedro falou, para onde eu vou? Só tu tens a palavra de vida eterna. Querido, Jesus fala, olha, muita gente aqui é multidão, mas se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Querido, você pode estar sentado ao lado de alguém que ainda é multidão, porque a multidão seguia Jesus de longe. A multidão estava onde se falava o nome de Jesus. A multidão viu os milagres. A multidão viu a bênção ser manifesta. A característica deles era não negar a si mesmo.
Querido, pode ser que você escute sobre negar a si mesmo, escute sobre ser discípulo, conheça a vontade do Senhor, mas não tenha feito o ato de negar a si mesmo. E você então não é discípulo, mas discípulo é quem vai após Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Significa que é através dele que herdaremos a vida eterna. Quem não for discípulo não herdará, porque não vai nos passos de Jesus. Sabe qual é o interessante da multidão? É que ela prova de todas as bênçãos do aqui, mas ficará de fora de todas as bênçãos do depois, do amanhã. Porque multidão quer a bênção do eu, do agora. Discípulo quer a bênção de agora, mas está buscando uma bênção vindoura, que é a presença do Senhor. Negue a si mesmo. Infelizmente, querido, eu posso ficar aqui 6 meses falando sobre o valor e a importância de fazermos discípulo. Eu posso anunciar que domingo que vem vamos ter as células, que eu sei que todo mundo está querendo. Pastor, então só está só assim, ó. Célula, pastor. Vamos na célula, pastor. Célula, pastor. Não, uma reunião que tem tudo igual a célula, se reúne igual a célula, canta, ministro, mas não é célula. Eu sei que está todo mundo querendo célula. Eu também quero. Por que não começou ainda? Porque a começar da minha pessoa e dos líderes, se o líder e as pessoas não tiverem a mentalidade de negar a si mesmo e ir atrás do perdido, vai virar outro grupo de comunhão. E tudo bem, mas já tem a reunião dos grupos de comunhão. Homens, mulheres, não vai ter sábado. Já tem comunhão. A célula é para alcançar o perdido, mas se o líder não negar a si mesmo, vira outra reunião de jovens, de homens e mulheres, aí perde o propósito. E aí sabe o que é uma reunião de pessoas sem propósito? Multidão. O meu compromisso é que as células se multipliquem com discípulos. Que comece com uma. E se multiplique naturalmente. Porque senão nós vamos viver multidão. Que é grande, faz volume, enche prédio, enche cadeira, enche os olhos, mas não segue. Sabe qual é o erro da geração? É porque números exaltam o eu. Talvez se você chegar na rua e falar assim, olha, o pastor lá é bênção. Considere que você vai falar que eu sou bênção, tá? Nesse momento você vai falar que eu não sou bênção, finge aí, não fala na frente, compartilha com o irmão em oração, fala, vamos orar para o pastor ser bênção, tá bom? Também não murmura não. Israel ficou fora com a murmuração, mas finge que o pastor é bênção, tá? Aí você fala, o pastor é bênção, trabalho abençoado por 8 meses. Aí as pessoas vão te perguntar, é? Queridos, primeira coisa que ele vai te perguntar é, quantas pessoas tem na igreja? A primeira. Aí você vai falar feliz, somos 60, 70 irmãos se encontrando. Às vezes quando tem menos, mais animado, aí você vai falar as características, olha que bonito, um povo animado, que adora o Senhor, que quer estar junto sempre, pessoal simples, gente boa, todo mundo que vem aqui que eu convido gosta, todos. Até agora ninguém gostou, todo mundo fala, gente, que coisa diferente. E olha que vem gente de tudo que é jeito, tá? Do mais tradicional, ao mais pentecostal, todo mundo gosta, vai sentindo paz, fala assim, gente, parece que eu já estava lá, é assim. Mas a pessoa, mas somos 60. Entendi. Dá para ver no olhar da pessoa que ela está começando a questionar. Será que esse pastor é bênção mesmo? Que é uma igreja. Quanto tempo tem? Tem 12, indo para 13. Porque a igreja de fulano já tem 8 meses, já está com 800, 700 membros. A gente mede por número. Porque números exaltam o superficial. Então, a começar de mim, se eu me perder, se eu começar a olhar para números, se eu começar a olhar para a arrecadação financeira, se eu olhar para a qualidade do prédio, eu me torno um pastor do eu. E se você fizer a mesma coisa também, se você se exalta porque contribui, porque você frequenta, porque você está sempre, porque você bate cartão, você está sendo multidão que fazia tudo isso. A marca do discípulo é seguir para ser igual. Ser discípulo é ser capaz de falar, seja feita a sua vontade. Está disposto a negar a si mesmo hoje? Negar a si mesmo é um processo. Você não larga tudo de uma vez só, com tanta facilidade como alguns fizeram. E mesmo Pedro, que largou tudo de uma vez só, negou Jesus 3 anos depois. Então é um processo para ele também. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe quem geralmente deixa de negar a si mesmo? É quem acha que negar a si mesmo era só para uma vez. E aí Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e... você está com a Bíblia aí, tome sua... Querido, eu vou te perguntar, o que cruz significa para você? Pode responder. Para você. Não perguntei o que significa para a Bíblia. Mas quando você olha a cruz,
que você se lembra? Significa o que para você? Humilhação, morte, o que mais? Salvação, o que mais? Só fala alto que eu tô sem dor, pecado, sofrimento, renúncia. Ninguém ia falar, nem, eu achei que alguém ia falar, algum ia falar Jesus, assim, achei que eu ia soltar. Ninguém falou, entendeu? Mas tudo bem. Não, o que significa cruz para você? Ninguém lembrou de Jesus, Jesus, seu som dos corações, sabe que todos te amam. Tudo bem? Agora eu vou te perguntar, ó que pergunta boa, porque a gente quando lê a Bíblia tem que aprender essas dicas. Aqui, quem está falando? É quem? Pode falar alto, é ele mesmo. Quem está falando? Ele estava vivo ou morto? Vamos de novo. Quem está falando é quem? Ele estava vivo ou morto? Ele já tinha morrido na cruz? Então, para aquele povo, a cruz não significava o que significa para a gente. Não significa salvação, porque Jesus não tinha morrido ainda. Eles não viram isso. Eles não viram Jesus se humilhar, Jesus sofrer nada. A cruz para aquele povo significa o que ela significava para todo o Império Romano, que é morte. E a pior morte possível. Um ser humano ficava preso, restrito de comida, de bebida, sofrendo, atado, pregado, numa posição que era desconfortável respirar. Grande era a aflição da pessoa para respirar, porque ela estava numa posição que ela tinha que se apoiar nos pés, porque o corpo pesa, e o diafragma não abre, não dá força para o pulmão expandir. Então ela tem que forçar o corpo nos pés pregados para respirar e fazer isso. Sacrifício, dor. Então quem carrega a sua cruz está caminhando para a morte. É claro que Jesus não está falando aqui de morte física. Por que é claro? Porque Jesus fala no versículo 36. Está vendo como é importante? Eu sei que o versículo que mais impacta aqui é o 34 e o 35. Aquele que perder a vida, achar lá. Aquele que achar que tem sua vida, perder lá. Mas olha o que ele diz depois. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua vida? Então essa morte, esse carregar a cruz é você. É o quão você está disposto a viver um processo. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, quer dizer que você está andando. Andando dizendo, não a mim, sim a sua vontade, e no processo de carregar a sua. Se você está carregando, se você pegou a cruz para seguir, você não parou. Você tomou uma atitude, pegou a sua cruz e seguiu Jesus. E está indo atrás dele. Que significa que, se você está pegando a minha cruz, você está errado. Cada um carrega a sua. Pais e mães não poderão sacrificar a sua vida para que os filhos herdem o reino dos céus. Filhos não poderão sacrificar a sua vida para que o pai e a mãe herdem o reino dos céus. Ou seja, tem muita gente que está perdendo o caminho da salvação por causa de outras pessoas. Carrega a sua. No processo que você carrega, vá, faça discípulos. Mas se você deixar de ser discípulo, você não pode multiplicar aquilo que você não é. O câncer é a multiplicação de uma célula doente. Uma célula doente que se multiplica tão rápido que destrói órgãos, tecidos. O que seria um câncer espiritual? É eu não ser discípulo, multiplicar o que eu não sou. Um falso discípulo, multiplicando, fazendo outro falso discípulo. Aí daqui a pouco se forma uma célula de falsos discípulos, uma igreja de falsos discípulos. Aí a mentira do diabo entra. E Pedro disse, a gente veio na BD, se você não veio, perdeu. Espero que você venha domingo que vem. Mas aí a Bíblia diz que haveria, assim como houve falsos profetas, falsos mestres, que ensinariam de si mesmo. Aí você vê as redes sociais ensinando falsas verdades, evangelhos tortos. Igrejas que se dizem tudo que pode ser possível e não são igreja. Você não precisa lá brigar. Você não precisa ficar todo o Instagram falando, isso não é igreja. Para! Quem vive pela espada morre pela espada. Viva a sua verdade. O que não podemos admitir é nós não nos cuidarmos no conhecimento da Bíblia. Ah, pastor, não consegui estar domingo. Tem um grupo online de estudo bíblico diário, já tem o vídeo lá. Acompanhamento. Todos os dias vai ter alguém acompanhando e falando. Em Romanos 1, eu entendi isso. Alguma dúvida? Então, assim, só falta querer.
Agora, preste atenção que é um processo que depende de você. Não carregue a minha cruz, mas também não ande sem a sua cruz, porque a Bíblia diz que os discípulos carregarão a sua cruz. Mas olha o seu erro, a cruz que você tem que levar, ela não é difícil ou impeditivo da sua caminhada, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algo suave está lá, mas é suave, você consegue carregar. Leve é leve. Você já levou uma bronca de uma pessoa que foi suave? Às vezes uma pregação, às vezes hoje você está se sentindo num... Rapaz, Jesus está com um chicote em mim, aí, mas está até suave. Entendeu? Tipo, eu estou entendendo que é radical, mas até que ele está fazendo uma piada que está sendo suave, delicado. É possível levar, apesar de ser algo que outros não levariam. Existe hoje um evangelho pregado, aonde por ser graça que te salva, você vive de qualquer jeito. Isso é mentira. Qualquer pregação que fale de uma vida que não tem transformação é mentira, é anátema, maldito. E não sou eu que disse, Paulo falou, qualquer evangelho que seja pregado a vós, mesmo que seja anjos, seja considerado maldito. Mas existem pessoas que estão seguindo maldição, porque é mais confortável, porque a maldição que se veste de evangelho, fala para abrirmos mão da cruz. A maldição que se fala de evangelho, não fala mais sobre o inferno. A maldição que se chama de evangelho, diz que pecado é normal. A maldição que se faz do evangelho, diz que fofocar, mentir, roubar, ter relações imorais, não é mais pecado, é ponto de vista. Repara, querido, a Bíblia diz... em Romanos 1, que as pessoas que rejeitaram o Criador e preferiram criaturas, eles estão fora, estão se retirando da misericórdia do Senhor, e que se multiplicaria ações imorais, que viriam falsos mestres, que as pessoas teriam coceira no ouvido pela sã doutrina. Você está vendo isso, você está pregando o evangelho para alguém, as pessoas estão se coçando, elas se afastam, elas fazem de tudo, mas não querem estar perto de você. Só comigo que acontece isso? Agora, qual é o problema? É quando nós temos esse comportamento. Quando a gente aceita esse tipo de evangelho, quando a gente aceita essa cruz de espuma, não finja carregar uma cruz, não ande fingindo ter uma cruz. Pegue a sua cruz e siga. Negue a si mesmo. Vai ser doloroso o processo. Você não vai gostar todas as manhãs, vão ter noites de choro, você vai olhar no espelho e falar, nossa, eu não queria abrir mão disso. Porque Jesus disse, Pai, tira de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. Mas acontece que enquanto Jesus está falando da vontade dele, os discípulos estão o quê? Dormindo. Olha que texto legal, a gente canta muito essa música. João capítulo 4, versículo, 31. João 4, versículo 31. João capítulo 4, versículo 31, foi? Acharam aí, amém? Olha lá, eu vou daqui, se você não achou, ó. Esse texto é daquele texto da mulher samaritana, que fala, água, adoração, espírito em verdade e tal. Aí depois os discípulos voltam, porque eles tinham ido comprar comida. Aí olha só, os discípulos pediam a Jesus, que estava com fome no início do capítulo. Mestre, coma, versículo 32. Aí Jesus disse, tenho para comer uma comida que vocês não... Versículo 33. Então... os discípulos começaram a dizer entre si, cochichando, né? Será que alguém trouxe comida para ele? Como é que ele tem uma comida que a gente não conhece? É o quê? É exótico? É algum prato japonês, mexicano, alguma coisa diferente? Aí, versículo 34, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí a gente canta assim, Jesus, tu és meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade... feita em quem? Faz o sinalzinho com a mão. Tua vontade feita em quem? É sério? Se eu fizesse a pergunta, você tem sinceridade em dizer que a vontade de Deus tem feito em você
e te desafiar a cantar de novo, você teria coragem de levantar o dedo e falar assim? É bonito quando a gente canta. Eu fico muito preocupado. Eu canto preocupado. Jesus falou para os discípulos: vocês não podem comer isso. Vocês não conhecem ainda essa comida. Jesus se alimentava, existia diariamente por cumprir a vontade do Senhor. Se ele comia, é claro que é uma expressão figurada, mas pensa, aquilo que você come e você existe por isso, se você deixar de comer, você não existe mais. Jesus disse: eu existo cumprindo a vontade daquele que me enviou e realizando a sua obra. E os discípulos ainda não conheciam essa capacidade. Por isso que eles dormiram quando Jesus disse e estava orando. Querido, eu acho que a gente, humanamente falando, ainda não conhece essa capacidade de viver da vontade do Senhor. Ainda bem que não é pela vontade dele, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por que tem gente que não está carregando a sua cruz? Porque quer carregar na força do seu braço. Jesus disse: carregue a sua cruz, mas disse também que eis que estarei convosco todos os dias. Disse que o Espírito te guiaria. Disse que nele o jugo é suave, o fardo é leve. Ou seja, qual é o seu problema? É que você não quer tomar a atitude de viver o processo com Jesus. Nós estamos numa geração que quer ser crente antes de Jesus, para depois contar com Jesus. É a pessoa que fala assim: eu ainda tenho muito erro, não tenho como ir na igreja, porque eu sou muito pecador. Mas não é para todo mundo. A pessoa quer se consertar antes de encontrar Jesus, mas quem conserta é Jesus. Ou seja, nunca se conserta. Ou seja, nunca encontra com Jesus. E aí tem um problema, querido, porque lá em Marcos, que você pode ir voltando, capítulo 8, versículo 38, nós estamos numa geração perversa. É como Jesus fala: ó geração perversa e adúltera. Isso há 2000 anos atrás. E piorou. Pensa, se há 2000 anos atrás a coisa já era feia, e vem piorando há 2000 anos. Entende o nível? Teve um pastor que falou uma coisa, não lembro quem compartilhou comigo, mas é muito pesado, que ele fala assim: se Deus não derramar justiça na sociedade hoje, ele vai ser injusto com Sodoma e Gomorra. O que ele quis dizer? Que hoje a devassidão e a moralidade está tão grande, tão maior do que o período de Sodoma e Gomorra, que se você olha para hoje, você acha que Sodoma e Gomorra está pequeno. Então essa é a geração que vivemos hoje. Já era difícil na época em que Jesus falava. E ele diz: se vocês se envergonharem de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Esse é um texto muito utilizado, geralmente em apelo. Então eu termino a pregação, aí eu falo assim: olha, aceita Jesus. Por quê? Porque se você negar Jesus perante os homens, ele vai te negar perante Deus. Mas se você declarar e confessar Jesus perante os homens, ele te confessará, te apresentará como seu perante o Senhor. Isso é verdade. É claro que às vezes é falado para dar uma força da realidade do que é. Mas qual é o problema, querido? Existem muita gente que está se envergonhando de carregar a cruz. Está vivendo como espião, 007. É crente, mas se esconde, não fala, não declara, não ora na frente das pessoas, não diz que domingo está na igreja, não fala que não bebe, não parece careta. Mas por que você não fala, por que você não namora fulano? Aí diz todas as desculpas, diz: é porque eu sou crente, eu não quero. Por que você não está em tal trabalho? Porque eu não quero. Por que você não rouba? Porque eu não quero, porque eu sou crente. Não, se esconde, se envergonha. Tem vergonha de ser crente. Tem vergonha de ser alguém que segue o Senhor Jesus. Tem vergonha de ser humilhado. Às vezes dá glória a Deus, aleluia, todo culto, mas não dá um glória a Deus, não manifesta uma glória seja dada ao Senhor no trabalho, na faculdade. Aqui ministra, se joga, joelha, entrega tudo, todos os cultos, mas perante os homens esconde a candeia embaixo da cama. Por vergonha não se declara no Instagram, por vergonha não se posiciona em pautas difíceis, por vergonha não se posiciona politicamente conforme a palavra, por vergonha não expõe a sua opinião. E eu não estou falando para você ir no Instagram e agora começar a falar de tudo, não é isso não. Mas também toda vez esquiva, nunca expressa o que Jesus é,
tem medo porque os amigos são de esquerda, e se falar alguma coisa que Jesus diz contrário à esquerda, não posso falar, porque os amigos são de direita, e se falar alguma coisa que Jesus diz, eu não posso falar. Os meus amigos creem na filosofia de Lula, então eu não posso ser diferente, eu não posso ser diferente da filosofia do Bolsonaro, eu tenho que escolher um dos dois, eu tenho que escolher um time, As pessoas estão preocupadas com o que tem no mundo, vergonha do mundo, e a última pessoa que fala é Jesus tem tido vergonha. E aí os apóstolos, discípulos falavam, eu não me envergonho do evangelho que tenho crido. Tem gente que nem crê no evangelho e tem vergonha do que não crê. Querido, as coisas estão ao contrário. Sabe por quê que as pessoas estão se perdendo, se afastando? Porque nunca tiveram conectados de verdade. Andaram com vergonha. Diz a verdade. Preste atenção. Se você encontra comigo na rua, pensa que você está sujo nesse dia. Você acabou de sair do futebol, acabou de sair do trabalho, tropeçou, caiu na lama, está o dia mais sujo, choveu, tudo isso. E pensa que nesse dia eu estou um brinco de terno, só nesse dia, Cristiano, calma, só nesse dia. De terno, bonitão, sabe? E aí você me vê e fala, ô pastor, eu vou lá falar com ele. Aí você atravessa a rua, aí eu te vejo e falo, sujo. Aí eu estou perto, sei lá, dos chefes, dos patrões, do trabalho, de pessoas. Aí você vem até mim, aí eu falo assim, e sai andando. Como é que você ia se sentir? Fala a verdade. Mal, você ia falar que eu sou o pior pastor, que eu sou falso, desumilde, que na frente da igreja só abraço, mas você ia falar que eu era o pior. Porque a minha expressão é de que eu me envergonho de conhecer você, não é isso? Pense em Jesus. Que diferente de nós que caminhamos limpos, sujos, ele está limpo porque ele é santo. Morreu por nós na cruz. Atravessa a rua até você. E porque você está perto de ideias, de posicionamento, você fala, no secreto a gente conversa. Porque a minha vida, você sabe, senhor, eu sou cristão no secreto. Fora. Por isso que a sociedade está assim, querido. Por isso que os políticos, por isso que tem gente corrupta, porque os que são santos não estão lá para se posicionar. A rede social está assim porque a gente não está lá para se posicionar. As universidades estão assim porque os crentes não estão lá para ser professor. Gestores de banco, gestor de empresa, empreendedores, donos de tudo que for, vigilantes, professores. É por isso, porque os cristãos não estão lá. Estamos com vergonha, estamos escondidos. Enquanto estivermos escondidos, aquilo que jaz no maligno permanecerá no maligno. As pessoas que estão nascendo no reino das trevas permanecerão nas trevas, morrerão nas trevas e terão uma eternidade nas trevas. Se você não se posicionar onde você está, o mundo já está muito bem posicionado, o inimigo já tem posicionado mentiras. Se você tiver vergonha do evangelho que você crê, o mundo não tem vergonha dos mais absurdos pecados que eles praticam. Eles não têm medo de oferecer ao crente drogas, vícios, pornografia, imoralidade, as crianças de 12 anos, de 10, eles não têm medo de botar isso no ônibus, eles não têm medo de fazer propaganda, não têm medo de colocar na novela, de colocar no Big Brother. Você está vendo, eu sei que você sabe o tema de cada novela, está escancarado, aí você fala para o irmão, rapaz, cada dia que passa as coisas estão piores. É assim mesmo, porque é o pecado que está se posicionando. Eu não estou entrando aqui no ponto do que você deve assistir e ver. Eu estou falando, cadê a igreja posicionada para ser luz? Sabe onde está? Pensando no eu. Não está carregando a sua cruz e com vergonha do evangelho. Aí você bate no peito e fala, não, pode deixar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma geração onde muitos não têm sido igreja. E aí bate de cara na porta do inferno e não passa. Mas Jesus o que? Eu não te conheço. Você nunca fez a minha vontade. Texto que Teté citou na iniciação do louvor, Mateus 7, versículo 21, se não me falha a memória. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor será salvo, mas apenas aquele que cumprir a vontade do meu Pai. E muitos dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei em seu nome, preguei, fiz milagre, ministrei o melhor solo da história. Senhor, um dia eu preguei no Maracanã, 200.000 pessoas se converteram ao seu nome, eu estava lá, eu curei 1.000 pessoas, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, porque Jesus não conhece as pessoas pela obra, Ele conhece pela vontade. Querido, cuidado,
Se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja cheio da capacidade de viver a vontade do Senhor. Seja cheio da capacidade de ter o caráter do Senhor. Vivemos a geração que quer avivamento para status, para falar em línguas, para ministrar profecia, para ministrar cura. Isso tudo é incrível, mas se vier de uma igreja vazia, é vazio. Obras passam, coisas passam, o seu ministério passa, os feitos da sua mão passa, porque os homens são como a relva, está escrito na palavra, Isaías 40, a glória do homem é como flores, a relva passa, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Querido, as suas obras vão passar, se não forem conforme a vontade de Deus. Eu não quero que a cura seja cheia da manifestação de dons, tão somente, eu quero que ela seja cheia do Espírito Santo, para transbordar o caráter de Jesus, para que as pessoas entrem por essa porta e não encontrem somente homens e mulheres cheios do Espírito para adorar o Senhor em línguas, em espírito. Isso é lindo, mas isso é domingo à noite, que as pessoas entrem e falam, nossa, todo mundo parece Jesus, todo mundo é cheio do Espírito, parece Jesus, todo mundo é amoroso, todo mundo me acolhe, todo mundo faz a diferença. Nossa, o melhor lugar são essas cadeiras, mas ninguém está lá. Isso para mim é cheio do Espírito Santo. Isso para mim é avivamento. Avivamento é vida. Mas deixa eu te falar, o processo de avivamento em todos os períodos históricos começou com arrependimento. Arrependimento é dizer não. Se vocês quiserem que a cura viva o avivamento, começa dizendo não. Diz o não, deixa que o sim e o amém venha do Senhor. Não adianta eu ficar um ano falando sobre a identidade do Senhor. Vou fazer discípulos, ser igreja. Não adianta, sabe por quê? Porque se eu for apenas um homem a repetir a vontade do Senhor, isso não vai causar transformação. Não vai causar transformação. A minha voz vai acabar, Deus vai levantar outra, a voz dele vai acabar, Deus vai levantar outra, a voz dele vai acabar, Jesus vai voltar. E se você não tomar uma atitude, você não vai viver a vontade do Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Porque olha só, não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Não adianta você fazer discípulos de todas as nações e você não ser. Então, primeiro você tem que ser. Pastor, eu tenho 1 hora. Dedique 70% ou 80% para ser. Depois multiplica. Enquanto você não for, não corra para multiplicar. Está tudo bem. Seja primeiro. Se esforce para ser. Pastor, eu ainda não estou no... Se esforce para ser. Porque aquele que é natural multiplicar. É natural, manda mensagem. Ah, pastor, vou estar com fulano, vou discipular, vou falar do evangelho para fulano, vou chamar. É normal, é natural. Assim, natural. Se esforça para ser. Venha para cá para ser. Como assim, pastor? Olha para os seus irmãos do seu lado e veja quem é. Aprenda com o testemunho dos anciãos ou das crianças. Pastor, eu queria tanto dançar, mas não sei se eu levo jeito ou se não é para mim, já passei da idade. Aí você é um jovem de 20 anos, vem, dona Marilu, você me estão dançando. Ah, pastor, mas o meu negócio não é dança, é tocar um instrumento, é aprender a cantar, é fazer outra coisa, é pregar. Ah, pastor, eu queria tanto, aí as crianças estão aqui entendendo o tempo das coisas, e você não está entendendo o tempo das coisas. As crianças esperaram 1 mês para cantar essa música. Eu fiquei com o coração quando eu fui dizer não pela primeira vez, eu falei assim, nossa, foi aquele dia de ceia que teve tudo num dia, não sei, a última ceia, eu acho, a penúltima. Foi tudo naquela ceia de fevereiro. Nossa, teve tudo que podia acontecer, o culto terminou tarde. Aí eu chamei as crianças pensando, eu tenho que falar com elas, porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho que dar um feedback a elas. Não posso falar assim, vocês cantam depois. Não, porque se fosse o ministro, eu ia chamar, pedir perdão. Eu falei, olha, vocês desculpam o pastor, porque não deu para cantar hoje, que estava cheio o culto. Ela falou, tudo bem, pastor. Aí me deram um abraço e seguiu. Eu com medo, achando que ela ficou triste, ela seguiu e eu que fiquei triste. Assim, Aí Jesus fala, sejam como as crianças inocentes, que vivem dependentes. Aí a gente fala, eu não quero ser como criança. Eu não quero depender, eu não quero estar nas mãos do Senhor. Te convido a ficar de pé, querido. Alguém disse ali que está na hora, tá? Não sei o que quer dizer, mas confirmou, testificou, que acabou, não tem mais o que falar também. O Ministério de Louvor pode ir se posicionando.